pessoal! Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a obra de José de Alencar, a obra Lucíola. Nós vamos conhecer um pouco do enredo, de como a história toda se dá, com esse pequeno resumo aqui que nós vamos apresentar. Lucíola, para que vocês, como já foi apresentado para vocês, é um romance de José de Alencar, é um romance urbano, né, no qual ele traça perfis femininos, que ele vai mostrar a mulher, né, as inquietações e a mulher de uma forma diferente. E esse romance ele foi inspirado em A Dama das Camélias, que foi um romance bem famoso lá na França, que contava a história de uma prostituta que tem um caso amoroso e tudo mais. E já no início do livro, José de Alencar diz que Lucíola, ela tem luz própria e compara ela a um vagalume, a um pirilampo, que mesmo na escuridão, mesmo em meio aos atropelos da vida e às dificuldades, ela consegue ter sentimentos, consegue voltar-se, ser uma pessoa boa, né? Na sua essência, ela é uma pessoa boa. Então, vamos passar a conhecer. A personagem que nós vamos falar é Lúcia, que na verdade ela tinha o nome de nascimento Maria da Glória. Só que em meio a inúmeras situações ela acaba sendo chamada de Lúcia. Quando a história acontece, ela tem 19 anos e uma moça muito bonita, de olhos e cabelos bem escuros, bem negros. Ela é uma moça, na época, né, que nós vamos conhecer, cobiçada pelos homens, né? Todo homem desejava ter Lúcia, e invejada pelas mulheres, pela sua beleza, pela o seu poder que exercia nesse momento. Por quê? Porque ela era uma cortesã. O que vinha a ser uma cortesã? Cortesã nesse momento seria uma prostituta de luxo, uma prostituta na qual se pagava muito para poder ficar com ela e por ser muito desejada, e daí ela frequentava a corte do Rio de Janeiro, onde a história se passa. Só que ela não se torna prostituta porque quer. Acontece inúmeros episódios na sua vida que a leva a essa situação. Entre eles o motivo dela acabar sendo prostituta é porque ela acaba se sacrificando, né, a sua própria vida para salvar a sua família. Toda a família de Lúcia, que já era órfã de mãe, e ela sendo a irmã mais velha, o pai e os irmãos, eles contraem a doença e passam muita necessidade, sem dinheiro para comprar remédios e alimento. Então ela acaba se entregando a esse aproveitador chamado Couto, que ela vai pedir ajuda a ele aos 14 anos e ele acaba se aproveitando, tirando a virgindade dela, aproveitando da situação. Quando o pai se recupera, que sabe que ela conta o que aconteceu, acaba expulsando ela de casa. Só que em meio às voltas que a vida dá, toda a família morre e fica apenas uma irmã, sobrevive apenas uma irmã, que é a irmã Ana, que mais tarde vamos falar um pouco dela mais. Então, conhecemos Lúcia, vamos passar a conhecer agora Paulo. Quem foi Paulo? Vai ser o par amoroso, certo, de Lúcia, no qual ele vem aqui, chega ao Rio de Janeiro, conhece Lúcia e eles começam a manter ao mesmo tempo uma amizade e nutrir um grande amor. Mesmo na condição de que ela vivia de prostituta, mas ele conhece um lado de Lúcia que ninguém conhecia. E passa, né, e acaba realmente se apaixonando por ela, mesmo ela achando que era impossível, mesmo ela lutando contra esse amor, porque uma mulher na situação dela jamais poderia amar e ser amada, ou ter um final feliz, mesmo ela lamentando, mas o seu lado bom, Paulo consegue ver e consegue realmente viver com ela essa história de amor. Mesmo lutando, né? Lutando em meio ao dilema da paixão e o preconceito, mesmo apaixonado por ela, querendo ficar com ela, mas vem o preconceito pela condição na qual ela vivia. Mas o amor, né? O amor sempre vence tudo e todos. E Paulo acaba realmente passando a viver com Lúcia.
Essa história de Lucíola, quem narra, ela é narrada por Paulo. E Paulo, que é narrado em primeira pessoa, ele começa a história de Lucíola por meio de cartas. Ele escreve cartas contando toda a história de Lucíola, e essas cartas que vão ser apresentadas a uma pessoa que não aceitava a vida de cortesã na época, e daí gera um debate, e essas cartas só mais tarde elas são transformadas no romance, no qual nós estamos falando agora. Pois bem, Lúcia, né? Quando Paulo aceita, né? O amor ele vai vencer. Então, quando Paulo aceita esse romance, viver com ela, né? Embora tenha experimentado 1001 dificuldades em vários momentos, ele vê Lúcia demonstrando o anjo, né? O anjo que ela era, a beleza, o sentimento que tinha, ao mesmo tempo o demônio, na questão da tentação, na questão de continuar saindo com outros homens, porque era o que a mantinha, a que a sustentava, na verdade. Mas, como ele aceita, ela acaba abandonando essa vida na corte e vai morar em uma chácara com Paulo, no qual lá ela continua cuidando da sua irmã Ana, que foi a única sobrevivente. Ana não sabia da sua situação, tanto é que ela pensava que quem mandava esse dinheiro era Lúcia, porque, como eu disse lá no início, o nome da personagem é Maria da Glória, mas onde ela vivia com outras cortesãs, existia uma Lúcia. Quando Lúcia morreu, Maria da Glória assume a sua identidade para a sociedade, para não usar o seu próprio nome. Então, Ana, ela pensa que quem manda esse dinheiro, quem banca ela, tudo e tal, seria essa Lúcia, por caridade, e não a própria irmã, Maria da Glória. E daí ela cuida de Ana e passam a viver, né, uma linda história de amor, sua linda história de amor com Paulo, mesmo descrente de que essa história ia se dar bem, ia ter um final feliz e tudo mais. Outro personagem também que ela conhece, que é bem assim, bem marcante, é Cunha. Foram duas pessoas que fizeram muito mal para Lúcia. No caso, Couto, por ter tirado a sua virgindade, por ter a colocado nessa vida, né, se aproveitado. E Cunha, que mesmo casado, mantinha um relacionamento com Lúcia, que acaba o deixando, né, bancava Lúcia, mas Lúcia acaba o deixando quando ele vê a tristeza da esposa de Cunha, porque ela não... a questão da humanidade que ela tinha, da sensibilidade que ela tinha. Então, ela não fazia aquilo por maldade, foi a questão de toda a situação que a levou. Então, a Lúcia vive com Paulo na chácara, e lá, né, mesmo descrente desse amor, ela acaba engravidando, mas assim, muito fraca, ela não consegue ter o filho, sofre muito por isso aí, e dá a vida pelo filho, mas embora nem o filho não nasça, e ela vai acabar morrendo, mas ela faz um pedido a Paulo bem importante e bem simbólico, que é de que Paulo cuidasse de Ana, da sua irmã, que também tinha 14 anos, e que ele fizesse de tudo para que ela não sofresse o que Lúcia sofreu. Então, gente, esse é um pouco da história desse romance urbano de José de Alencar, muito importante na história da nossa literatura romântica.